A paz de Deus, sua irmã Viviane, da cidade de Jacareí, e senti de estar gravando esse testemunho, desse livramento que o Senhor fez na minha vida, para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu agradeço a Deus que não nasci num lar cristão. Na idade de 6 anos, uma tia que morava na cidade de São Paulo, ela veio fazer uma visita para nós e Deus já tinha chamado ela na graça. Ela passou alguns dias, em casa conosco, e ao seu regresso para São Paulo, meu pai trabalhava com um caminhão, nós íamos junto com ele, para a cidade de São Paulo, e ela aproveitou para estar indo junto também. E eu agradeço a Deus que nesse dia, quando nós nos levantamos para a gente estar indo para a cidade de São Paulo, ela entrou no quarto e dobrou o seu joelho e colocou um véu na cabeça e foi fazer uma oração a Deus antes da viagem, E como ela estava naquele quarto, demorou um pouco, os meus pais pediram, que eu fosse até onde ela estava e que chamasse ela, Nós já estávamos saindo. E quando eu cheguei naquele quarto, que eu vi ela com aquele pano branco na cabeça, eu nunca tinha visto. Fiquei olhando, chamei ela, fiquei olhando e ela fez assim com a mão, continuou orando e eu fiquei olhando. E quando ela terminou a oração, ela se levantou e ela falou assim para mim: nunca saia de casa sem antes você dobrar o seu joelho e pedir que Deus venha guardar a viagem. Eu era muito pequena, tinha 6 anos, aquilo entrou dentro do meu coração e aquilo ficou. Na idade de 7 anos, a minha mãe comprou uma propriedade na cidade de Lorena, aonde ela sempre ia para essa cidade. Uma vez, todo final de semana ela ia para essa cidade. E ela sempre levava, ou eu ou um dos meus irmãos, para estar acompanhando. E sempre quando Deus permitia que eu ia, eu me lembrava daquelas palavras da boca da serva de Deus, que eu orasse a Deus, antes de sair de casa. E eu ainda muito pequena, não tendo muito entendimento, às vezes colocava um lençol branco na cabeça, dobrava meu joelho ali, falava com Deus, e outras vezes me esquecia. Quando completei a idade de 14 anos, eu estava com a minha mãe e nós fomos para a cidade de Lorena. Nesse período, meu irmão já estava morando lá, um dos meus irmãos, o irmão do meio, já estava morando nessa cidade porque lá ele estava estudando nessa cidade. E nós ficamos, no final de semana, e no domingo, já à noitinha nós voltamos para a cidade de Jacareí. E quando nós voltamos para a cidade de Jacareí, até a cidade de Taubaté, nós viemos até a cidade de Lorena, até Taubaté, direto. E quando chegou na cidade de Taubaté, o Senhor permitiu que já não houvesse mais ônibus direto. Então nós começamos a circular de uma cidade a outra até chegar a Jacareí. E eu agradeço a Deus que quando nós chegamos na cidade de Taubaté, uma aflição começou a tomar meu coração e eu não conseguia entender o que era aquela aflição no meu coração. E aquilo foi me deixando apreensiva, e eu escutei aquela voz dentro do meu coração: abaixa a tua cabeça e ora. E eu fiquei com aquele pensamento, eu estou escutando uma voz que está falando dentro do meu coração. E ali o Senhor fez eu entender que era a voz de Deus, mas a apreensão porque eu estava dentro do ônibus com a minha mãe, que não tinha muito entendimento das coisas de Deus. E aquilo ali foi me colocando uma certa preocupação no coração e eu comecei a me preocupar com meu irmão que havia ficado em Lorena,
com os outros que havia ficado em Jacareí e com o meu pai, que era caminhoneiro, que estava viajando. E aquela preocupação, quando nós chegamos na cidade de Caçapava, nós chegamos na rodoviária de Caçapava, quando nós entramos dentro do ônibus, novamente o Senhor falou dentro do meu coração: abaixa a tua cabeça e ora. E aquela aflição aumentou, e a preocupação aumentou, e nós dentro daquele ônibus, era um dia que minha mãe estava muito comunicativa, conversando, mas aquela preocupação dentro de mim era muito grande, porque eu me lembrava daquela voz dizendo que eu tinha que abaixar minha cabeça e orar. E eu agradeço a Deus que quando nós chegamos na rodoviária de São José, que nós entramos dentro do ônibus, o Senhor permitiu, novamente o Senhor falou com a minha alma: abaixa a tua cabeça e ora. E naquele momento eu sentei naqueles bancos mais próximos da saída do ônibus, da porta da saída do ônibus, aqueles bancos mais altos. E quando Deus falou comigo novamente, eu percebi que minha mãe tinha ficado ali, né, pagando ali o cobrador, e ali eles ficaram um pouco ali, né, e foi aquele momento que eu abaixei a minha cabeça e eu falei com Deus, pedi que Deus viesse guardar a minha família, que não onde tivesse os meus irmãos, os meus pais, que o Senhor viesse guardar, e que o Senhor guardasse nós ali também dentro daquele ônibus. E ali a minha mãe se sentou do meu lado, e o Senhor colocou uma paz no meu coração. E ali quando o ônibus prosseguiu viagem, já era noite, a minha mãe olhou de um lado, olhou do outro e falou assim: eu acho que esse ônibus, nós pegamos o ônibus errado, porque esse ônibus está fazendo um trajeto diferente. E não havia pegado a Dutra. E ali ela ficou muito apreensiva, e o passageiro que estava sentado na frente falou assim: não, fica tranquila, ele está indo para Jacareí, só que ele não é via Dutra. E ali a minha mãe ficou mais tranquila, e naquele momento que nós estávamos ali, o ônibus parou e entrou mais 2 passageiros com mochilas. Um ficou próximo do motorista e o outro passou a catraca. E quando aquele passou a catraca, ele abriu a mochila e tirou um revólver. E quando ele tirou o revólver, ele anunciou o assalto. Isso aqui é um assalto. E aquele passageiro que havia ficado próximo do motorista tinha tirado também um armamento ali e colocou na cabeça do motorista. E ali foi grande apreensão de todos que estavam ali dentro daquele ônibus. E naquele momento, ele foi pegando todo o dinheiro ali do cobrador e já foi avisando, né? Passa relógio, passa aliança, passa carteira, passa tudo, passa tudo. E naquele momento a minha mãe falou assim: Viviane, passa sua bolsa, entrega sua bolsa. Eu não vou entregar minha bolsa porque minha bolsa está com pertences. E naquele momento na minha bolsa não tinha nada de valor, mas eu falei não, né? No meu pensamento, não vou entregar minha bolsa. E a minha mãe conseguiu colocar a bolsa dela mais do lado, com aquela apreensão que ele levasse, né, as coisas dela ali, os documentos e outras coisas mais. E aquele homem foi passando de banco em banco, foi passando de banco em banco. E quando chegou aonde nós estávamos, aquele banco, eu estava, né, minha mãe estava próximo da janela e eu estava ali próximo ao corredor. E quando eu estava próximo ao corredor, aquele indivíduo veio ficar do meu lado e grande foi a minha aflição, e era como se ele não nos enxergássemos. Ele olhava de um lado, olhava do outro, e eu me recordo que eu estava com uma correntinha de ouro no pescoço, e aquele rapaz, aquele elemento, ele olhou para o passageiro que estava à nossa frente e falou assim: esse relógio? E o passageiro olhou e falou assim: não tem valor, não vale R$10.
entrega, tira o relógio. E o passageiro tirou e entregou para ele, ele colocou dentro da mochila, e novamente aquele rapaz ao meu lado, na minha direção ali, e era como se ele não nos enxergássemos. Eu agradeço a Deus que uma aflição muito grande ali, todos foram tomados por aquela situação, e eu agradeço a Deus que aquele indivíduo que estava com o motorista pediu que ele viesse parar o ônibus, e o motorista fez que não iria parar o ônibus. E ele falou: para o ônibus, senão eu estouro os seus miolos. E ali foi uma preocupação muito grande, né, entre todos os passageiros que estavam ali. E pela graça e misericórdia de Deus, aquele motorista parou e aqueles indivíduos desceram do ônibus. Eu agradeço a Deus que quando eles desceram do ônibus, grande foi a aflição de todos que estavam ali, porque a preocupação foi muito grande. Levaram minha aliança, levaram o meu relógio, levaram a minha bolsa, e eu agradeço a Deus que o Senhor fez eu entender o livramento que Ele estava fazendo na minha vida e na vida da minha mãe, porque aquele rapaz ficou o tempo todo ao nosso lado e o Senhor permitiu que ele não nos enxergasse. Ele tirou o objeto do passageiro da frente, tirou o objeto dos passageiros do lado, permaneceu do nosso lado e não levou nada dos nossos pertences. Eu agradeço a Deus que daquele dia em diante, eu muito nova, o Senhor fez eu entender que Deus guardava os seus pequeninos na terra. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.